Bem-vindo à nossa aula de CLP. O assunto da aula de hoje é sequencial consecutivo. Um sequencial consecutivo tem várias aplicações na indústria e na automação de máquinas de processo. Dentre elas, podemos citar a automação de máquinas e processos com etapas baseada no tempo. Aquelas máquinas que a gente automatiza fazendo sequências que demoram um tempinho para cada sequência. Outra aplicação que a gente pode imaginar é quando a gente precisa fazer sequência de show de pirotecnia. No final do ano é comum a gente ver show de queimas de fogos, né? As sequências de disparos podem ser feitas com esse tipo de técnica, a partida consecutiva. E lógico, é o assunto da aula de hoje, é isso que nós vamos fazer uma partida consecutiva de motor, que é aplicado a esteiras transportadoras. Como é que funciona um sequencial consecutivo, né? Um sequencial consecutivo é uma automação sequencial das saídas do CLP, onde eu tenho acionamento uma após a outra e elas se mantêm acionadas até que sejam desligadas, né? Veja aí o exemplo da figurinha, né? Eu tenho Q1 acionado na primeira linha, depois na segunda linha eu tenho Q1 e Q2 acionado aqui, depois eu tenho Q3, Q4, Q1, Q2, Q3 acionados, depois eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q4. Para as nossas simulações, nós vamos usar aí um tempo de 5 segundos, né, entre os intervalos, para a aula não ficar muito longa, ok? Então olha aí a proposta do sequencial consecutivo, né? Olha, eu tenho aqui uma figurinha onde mostra aqui uma, duas, três, quatro esteiras, né? Esteiras de transporte ou correias de transportadoras. Aqui tem um silo, né, ó, de armazenamento de cereais. Então, imagine você, né? Olha, a esteira aqui está sendo abastecida de alguma forma, aqui tem uma figurinha humana abastecendo a esteira, né? E aí eu tenho um motor M4 aqui que transporta até uma próxima esteira que está sendo acionada por M3. Depois aqui, ó, a esteira de M3 joga aqui na esteira acionada por M2 e assim sucessivamente, né, até a esteira de M1 que joga dentro do silo o material que está sendo transportado. Eu ainda tenho aqui no silo, ó, dois sensores, o S1 aqui, sensor de nível mínimo, e o S2, sensor de nível máximo. Para simplificar, nesse momento não vamos pensar nos sensores. Vamos pensar só na partida de motores. Como é que deve ser a partida desse motor, né? Eu devo partir aqui, ó, primeiro o M1, depois o M2, depois o M3, depois o M4. Dessa forma, o material será transportado corretamente até o silo de cereais. Para resolver essa tarefa, né, nós temos que imaginar que cada motor será acionado por uma saída dos CLPs. E a sua ordem de acionamento é como mostrado na figurinha que a gente já viu. Nós vamos, para efeito de simulação, usar temporizadores do tipo tom e tempos de 5 segundos. Além do mais, eu vou instalar aqui uma entrada I1, que será um botão de retenção para a gente fazer a nossa primeira simulação. Uma das formas de resolver esse exercício, né, é o que está sendo mostrado aqui no vídeo, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho na primeira linha aqui, ó, aquele nossa entrada I1, que vai ser um botão retentivo, que vai acionar um temporizador 1. Mas ao mesmo tempo, né, ele vai acionar aqui a memória M1. Ou seja, essa linha vai acionar um atraso aí para acionar uma memória M2. Então agora na linha 3 aqui, ó, eu tenho o contato aberto de T1, né, verificando se deu o tempo de T1, eu vou acionar aí o motor M2. E aí, né, eu vou
pegar na quarta linha aqui, ó, se a memória 2 estiver acionada, eu vou acionar então aqui um tempo 2, ou seja, para dar o tempo de M3. E aí isso se repete até a linha 6. Quando eu chego lá na linha 8, né, eu faço a transposição da memória para a saída. Nós já vimos isso em outros vídeos. Então eu pego a memória 1, mando para Q1, pego a memória 2, mando para Q2, pego a memória 3, mando para Q3 e assim sucessivamente. Então, dá um pause no vídeo, estuda esse ladder aí, monta no simulador, vê se ele funciona. A proposta então dessa simulação fica assim: se eu ligar aqui I1, imediatamente Q1 liga. 5 segundos depois liga Q2, 5 segundos depois liga Q3, 5 segundos depois vai ligar Q4. E assim deve permanecer até que eu desacione a entrada I1. Se eu acionar a entrada I1 e antes do tempo, né, desacionar, o ciclo não se completa. Olha lá, acionou Q1, 5 segundos depois acionou Q2, eu vou soltar agora a entrada I1, ó, ela vai desligar. Você observa que quando a saída é desacionada, o nosso simulador mostra que a saída é desacionada uma por vez. Isso é por causa da varredura do CLP. Dependendo da velocidade com que o CLP está realizando a varredura, dá a impressão de que as saídas foram desligadas todas simultaneamente. Então agora um exercício. Modifique o diagrama ladder do slide anterior para que após acionarmos todas as saídas, decorridos 5 segundos, todos os motores devem parar ao mesmo tempo. A dica para fazer esse exercício é que você prepare um selo para armar o temporizador T1 lá na primeira linha de programa, né? E acrescente um temporizador T5 que vai desarmar esse mesmo selo lá na linha 1. Dá um pauzinho aí, pensa um pouquinho, vamos ver se você consegue implementar. Uma das respostas possíveis para se implementar essa sequência consecutiva é a que está sendo mostrada aí no vídeo, onde eu tenho essas 12 linhas de programação. Olha só então como é que ficou essa simulação. Se eu pulsar aqui momentaneamente a entrada I1, instantaneamente a saída Q1 é ligada. Após 5 segundos, a saída Q2 é ligada. Após 5 segundos, a saída Q3 é ligada. Após 5 segundos, a saída Q4 é ligada. 5 segundos depois, ela se auto-reseta, desligando todo mundo. Porém, se eu acionar a entrada em 1 e mantiver ela pressionada, o que vai acontecer? Ela vai ficar ciclicamente realizando essa tarefa. Acionando Q1, acionando Q2, acionando Q3, 5 segundos, reseta todo mundo, aciona Q1 e assim vai ficar infinitamente. Desligou todo mundo, agora vai ligar Q1. Desligou todo mundo, agora vai ligar Q1. 5 segundos depois vai ligar Q2 e assim por diante. Mesmo que eu solte aqui, ó, a entrada I1, o ciclo vai continuar. Agora, como a entrada I1 não está acionada, ele vai desligar todas as saídas e vai permanecer desligado. Tá aí, ficou assim a simulação. Agora, nós vamos melhorar um pouquinho mais a partida consecutiva. Nós vamos partir de forma sequencial e nós vamos parar de forma sequencial. Então, olha a proposta aí. Implemente a partida dos motores da esteira de transporte, porém a esteira deve ligar quando o silo de armazenamento estiver em nível mínimo e desligar quando o silo de armazenamento chegar ao seu nível máximo. O ligamento e o desligamento devem ser sequenciais. Então, novamente, a nossa figurinha aqui, a forma humana, abastecendo a esteirinha de transporte, né? E eu tenho aqui no silo o sensor S2, que é o nível máximo, e o sensor S1, que é o nível mínimo.
Nós vamos catar o sensor S1 e ligar a entrada I1 do nosso CLP. Vamos pegar o sensor S2 e vamos ligar na nossa entrada I2 do CLP. E aí eu vou ligar um I3 com um botão de retenção para a gente poder controlar o processo. O ligamento tem que ser sequencial, nós já vimos a figura do ligamento. Aciona apenas Q1, depois aciona Q1 e Q2, aciona Q1, Q2 e Q3 e assim por diante. E o desligamento também deve acontecer dessa forma. Estão todos acionados, Q1, Q2, Q3 e Q4. Aí eu vou desacionar Q1, Q2, Q3 e assim por diante até que não reste nenhum. Uma das formas de resolver este exercício é a que vai ser mostrada a partir de agora. Dá um pause a cada slide para que você possa digitar lá no simulador e fazer a simulação. Mas também eu vou deixar lá no sala de aula um arquivo PDF que você pode imprimir para facilitar o seu estudo. Então a primeira tela é essa aí, dá um pause agora. A segunda tela é essa aí, dá um pause agora. A terceira tela é esse aí, dá um pause agora. A próxima tela é esta que está sendo apresentada agora. Dá um pause agora. E a última tela a gente já conhece, é a que transforma o acionamento das saídas das memórias em saídas físicas. Pode montar lá no simulador, verifica o funcionamento. A nossa simulação fica assim. Vou ligar aqui a entrada I3, que é um on-off do meu sistema. Então o sistema está on, ele está partindo. Lá o motor M1 entrou. 5 segundos depois o motor M2 entrou. 5 segundos depois M3 entrou. 5 segundos depois M4 entrou. Inicialmente as entradas de 1 e 2 indicam lá o nível no nosso silo. Vamos imaginar que elas estejam em aberto, dizendo que o silo está vazio. O primeiro sensor a se fechar é o sensor de nível baixo. Quando isso acontece, nada reflete na saída. Perfeito, o silo ainda está enchendo. Porém, quando acionarmos aqui o nível 2, o I2, quer dizer que o silo está cheio. E aí há necessidade de parar as esteiras. Então vou simular aqui, fechei o I2. Nesse momento, olha, Q4 desligou. E aí a sequência de desacionamento é a inversa. Q3 desligou. Q2 vai desligar agora. E Q1 vai desligar. Muito bem. Então agora o silo está cheio, o sistema está ligado. À medida que o silo vai se esvaziando, a saída, a entrada I1, ela que vai ser desligada primeiro. Então, a entrada I2, desculpa, que a entrada I2 vai ser desligada primeiro. Desliguei a entrada I2, nada aconteceu. Por quê? Porque o silo começou a esvaziar, o primeiro sensor a ser desacionado foi o sensor de nível alto. Agora eu vou desacionar o sensor de nível baixo. Agora sim, o sensor de nível baixo deve acionar a esteira para começar a encher o silo novamente. E ele vai ficar nesse ciclo aí. Simulação funcionando. Agora eu convido você a dar um pulo lá, resolver as questões aqui no sala de aula. São basicamente 4 questões que você vai resolver no próprio celular. São questões de múltipla escolha e você escolhe uma das opções e clica em enviar. Assim, eu estarei validando a sua presença nas aulas de CLP. Questão 1. A figura abaixo apresenta o estado das saídas Q1 a Q4 e cada passo do acionamento de uma esteira de transporte. Esta figura representa uma sequência consecutiva de ligamento, uma sequência consecutiva de desligamento. A figura abaixo representa o estado das saídas Q1 a Q4 em cada passo do acionamento de uma esteira de transporte. Essa figura representa uma sequência consecutiva de ligamento, uma sequência consecutiva de desligamento. Observe o diagrama lateral abaixo e responda qual a condição das memórias, se
I01 estiver acionado e o tempo tiver sido esgotado. Aparecem no trecho do diagrama ladder A. Apenas temporizadores e memórias. B. Apenas bobinas 7R7. C. Apenas temporizadores e bobina 7. Temporizadores, memórias e bobina 7. Um bom estudo para você e até a próxima!